Olá, terceiro ano B. Vamos para a nossa aula 2 de hoje, sobre a ortografia. R ou RR? Quando a gente deve usar R e quando a gente deve usar RR, né? Sei que vocês já estudaram isso o ano passado, mas a gente vai recordar e falar de algumas regrinhas que existem dentro da língua portuguesa. Primeira coisa, quero que vocês analisem essas imagens. O que eu tenho aqui? Um rato, uma orelha e uma árvore. Veja, as três apresentam o som do R. Ó, rato, orelha e árvore. Então, ó, rato, o som forte, ó, rato, né? Ó, tá no começo da palavra. Orelha, ó, a língua treme, orelha, né? Está no meio, só que com um som fraco, tremido, orelha. E árvore, quando o R se encontra após a vogal, que nós já estudamos também sobre o ar, ir, ur. Quando o R faz o som de né? Tá ok? Agora, vamos analisar essas outras. O que eu tenho aqui? É o Cebolinha, mas ele está fazendo uma careta, ó, careta. E aqui eu tenho um caminhão que se chama carreta. Olha só, careta e carreta. Qual a diferença? Né? Ó, aqui eu tenho o som tremido, careta. E aqui eu tenho o som forte, carreta. Veja bem, carreta, carreta. O que mudou? O que é diferente aqui? O R. Aqui eu tenho um R e aqui eu tenho dois R's. O restante da palavra é tudo igual. Olha só, eta, eta. Até rima, né? Careta e carreta, né? O que muda é o R e o RR. Ai, professora, mas como que eu sei quando vai ficar re ou quando vai ficar re? Porque aqui, se eu escrever errado, eu vou ter sentido errado. Porque careta é uma coisa, carreta é outra coisa. Então, vamos lá. Então, quando usamos R e quando usamos RR? Vamos prestar atenção em umas dicas que eu vou dar para vocês. Olha, aqui eu tenho um monte de palavras com R, né? Primeira coisa, RR não existe nem no início, nem no fim das palavras. Não existe relógio com dois R's no começo e nem cantar com dois R's no fim. Não existe palavras com dois R's nem no começo, nem no fim. O RR é usado somente no meio das palavras, tá? Agora, quando que a gente usa um R no meio? Ó, aqui eu tenho uma imagem, feia, né? Barata, ó, ra. Bom, primeiro, eu tenho que fazer a leitura, né? E compreender o som. Aqui eu tenho uma das dicas, né? Que é no meio de duas vogais, tá? O R sozinho, quando eu vou ler a palavra, e eu vejo que tem duas vogais, ó. O R está entre duas vogais, tá? E tem um R só, o som dele é fraco, ou seja, a língua treme, é o sonzinho de R. Então, eu sei que aqui é baralho, não é barralho, é baralho, né? Então, se o som no meio faz o sonzinho de R fraco, então é um R só, tá? Veja, barata,
Não é barrata, é barata. Aranha, peralta, né? Então, veja que todo R está entre duas vogais, mas eu tenho um R só e o sonzinho dele é tremido. Ra, né? Um R só, tá? Então, toda vez que você for escrever uma palavra ou for ler uma palavra e o som, e você sabe que tem um R no meio, ele tá no meio de duas vogais, mas ele faz o sonzinho de ra tremido, é um R só. Outra coisa, existe também uma outra dica. Quando eu tenho uma consoante e uma vogal, ó, uma consoante e uma vogal, eu uso um R só. Só que ele não tem o som tremido, ele tem o som forte. Veja bem, Israel. Isra, ó, é forte, mas é um R só. Ai, professora, mas como que eu vou saber? Olhando a palavra, né? Você escreva e olhe e observe. Ah, eu tenho uma consoante antes do R e depois a vogal, né? Então, é um R só. A professora disse que não dá para colocar dois R's quando tem uma consoante e uma vogal, né? Então, ó, honra, Israel, ó, um R só. Ele está entre uma consoante e uma vogal, tá? Agora, o RR. Somente usamos no meio de duas vogais. Então, a gente só vai ver o RR sempre no meio de duas vogais. Ele sempre vai estar no meio de duas vogais, ó. Barraca, né? Ó, olha aqui, tá? Serrote, cachorro, marrom, barraca, tá? Só que ele tá no meio de duas vogais, mas o som é forte. Então, toda vez que você vê o som forte no meio, é dois R's, tá? Ó, serro é forte, então é dois R's. Cachorro é forte, então é dois R's. Marrom é forte, dois R's. Barraca é forte, dois R's. Ok? Agora, nós vamos conhecer a divisão silábica. Como que eu separo em sílabas as palavras com dois R's? Quero que vocês prestem atenção na historinha. Acho que vocês já conhecem o aniversário do seu alfabeto. Vamos conhecer a historinha do aniversário do senhor alfabeto e entender essa confusão que aconteceu. Bom, primeiro, todas as letras receberam convite muito importante. Olha lá, a gente acabou de fazer a aula sobre convite. Ó, dia 18 será o aniversário do seu alfabeto. Você é convidado especial, não falte. Recepção, Clube Social da Alfabetolândia. Horário, 20 horas. Traje social. Obrigado, esposa do seu alfabeto. Então, todas as letras receberam convite. Ó. Veja que o convite tá certo. O dia, a hora, o local. Só faltou o endereço, né? Porque se alguma letra não souber o endereço, aí o negócio vai ficar feio, né? Mas, e aqui ela colocou o traje, a roupa que a pessoa tem que ir, né? Ó, social. Colocou o objetivo, ó, aniversário do seu alfabeto, né? E aqui ela colocou quem que tá convidando? A esposa do seu alfabeto. E aqui no envelope, com certeza, ela colocou o nome das letras. As letras ficaram em polvorosas. Aniversário do senhor alfabeto? Cada uma tratou de providenciar um presente especial que lembrasse a sua letra, né? Olha só, todas elas resolveram, né? E já foram receber o convite e já foram lá atrás do seu presente. Os irmãos SS e RR, tá? Chegaram quando a festa estava no auge, ou seja, já estava quase no meio. Atrasaram os gêmeos, né?
Os gêmeos SS levaram um par de sapatos de couro. Artificial, bem entendido, né? Porque não pode usar couro de animal, tá? E os irmãos RR, um relógio de ouro. Olha que relógio legal, gente. Então, ó, o SS levou sapatos e o RR levou relógio. Na hora que foram entregar o presente, aconteceu toda a confusão. Nem o SS nem o RR queriam dizer que era dos dois o presente. Eles queriam dizer que o presente era somente seu, ou seja, um dizia que era dele, o outro dizia que era dele também. Um dizia que era só dele, o outro dizia que era só dele. E começou uma discussão, partiram para agressão, para o tapa, e foi sapato para tudo quanto é lado, né? Eles deveriam cada um pegar um pé, né? E entregar. Eu te dou esse, mas não, eles queriam entregar os dois, né? Tá. O RR, a mesma coisa. Foi uma briga danada na frente do senhor alfabeto. Qualquer briga é triste e de irmãos é pior ainda, né? Brigaram de não se largar. Era puxão de cabelo pra cá, soco pra lá, chute pra lá e coisa mais feia do mundo. E foi relógio puxado pra cá, relógio puxado pra lá. Aí a esposa do seu alfabeto ficou tão brava, porque eles estavam estragando a festa, mandou chamar a dona delegada separação de sílabas. E ela levou eles presos. Claro, brigou, tem que ir preso, não é mesmo? Estragando a festa. E colocou em celas separadas. Um ficou numa sílaba aqui, o outro ficou na cela aqui. Sílaba celas o nome, né? Então, um fica aqui, o outro aqui, para que eles não pudessem ficar juntos. O RR é a mesma coisa. Então, tanto o SS quanto o RR não pode ficar na mesma sílaba cela, porque senão eles vão acabar brigando de novo por causa do episódio da festa do senhor alfabeto. Desde então, né? Aí o seu alfabeto, na hora que acabou tudo, pediu calma para todo mundo e começou a distribuir os pedaços do bolo, né? E mandou um prato cheinho de guloseimas para os irmãos brigões, porque ele era um homem muito bom, né? Então ele mandou lá nas celas deles um pratinho de guloseimas, de bolo, para eles não ficarem sem. E depois pediu que a orquestra continuasse tocando, porque o baile só ia terminar quando o dia amanhecesse. E todo mundo voltou para a festa e acabaram até esquecendo da briga dos gêmeos, tá ok? Então, né, claro que tudo isso é uma historinha, né, só para deixar mais interessante, mas para vocês não esquecerem, né, que o RR e o SS, tá, como nós estamos estudando o RR, quando a gente faz a separação silábica, eles devem ficar separados. Olha só, carroça. Então, eu faço car-ro-sa, né? Então, toda vez que você for separar uma palavra com RR, você lembra da briga deles na festa. E por isso, cada um tem que ficar em um lugar. Marreco, ó, mar-re-co. Cachorro, cachorro. Berro, berro. Serrote, ser-ro-te. Eles todos ficam separados, tá bom? Então, não esqueça disso. Toda vez que você for separar em sílabas, cada um fica com uma sílaba. Eles não podem ficar juntos. Lembre da historinha. Agora, nós vamos praticar. Como que a gente vai colocar aqui? R ou RR? Bom, eu vou ler a palavra. Eu sei que ou vai ter um som fraco ou vai ter um som forte. Então, eu faço o som primeiro. Aqui, eu quero escrever ferro ou ferro? Ah, professora, tenho certeza que você quer escrever ferro, porque ferro, nem sei o que é isso. Então, se tem o som forte, RR. Farol ou farol?
Eu acho que é farol. Ó, o som fraco, treme a língua. Então, é R ou RR? R. O som fraco no meio é um R só. Aqui é barriga ou é barriga? É forte ou é fraco? É forte. Então, RR. Aqui é farrinha ou é farinha? É farinha. Ó, tremeu. Então, é fraco. Então, é um só. Aqui é arroz ou é arroz? Ah, professora, é arroz. É forte. Se é forte, 2 R's. Aqui é morena ou é morrena? É morena, ó, tremeu, fraco. Se é fraco, um R, né? Então, ó, vamos ler os fortes. Ferro, barriga e arroz. Agora vamos ler os fracos. Farol, farinha, morena. Muito bem. Então, agora, quando vocês forem escrever ou ler, se lembre disso aí, tá bom? Então, caprichem nas atividades da apostila, né? E até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijinho para vocês, né? E vou aguardar as fotos das atividades. Tchau, tchau!